convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. E as leituras bíblicas do dia de hoje nos colocam diante de uma revelação muito importante para a nossa vida. Jesus nos revela quem Ele é. E se nós decidirmos realmente segui-lo, nós vamos descobrir também quem somos nós mesmos. A verdade, irmãos, é que muitas vezes a palavra cristão não passa para muita gente de um simples adjetivo, de uma simples qualidade, uma simples qualificação, quando na verdade ser cristão deve indicar um modo de ser, um jeito próprio de viver no mundo. Jeito este que testemunha e interpreta o dom da vida. Como nos lembra o apóstolo Paulo, para um cristão, o viver é Cristo. Jesus então nos ensina hoje quem Ele é. E ao mesmo tempo nos ensina aquilo que devemos ser, se nós queremos ser cristãos de verdade, ou queremos ser cristãos apenas de nome. Então, o Evangelho de hoje traz uma pergunta fundamental. A pergunta é a seguinte: quem é Jesus? Essa pergunta se desdobra em duas outras perguntas
que Jesus faz. A primeira: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É a primeira pergunta que Jesus faz. E a segunda pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Naturalmente, irmãos, se há duas perguntas, há também duas respostas. A primeira resposta é a resposta daqueles que ainda não tinham aderido ao seguimento de Jesus, que ainda não o conheciam, que ainda não tinham se colocado na estrada junto com ele. Aqueles que apenas haviam ouvido falar dele, que tinham um conhecimento superficial a respeito dele. E a segunda resposta é a resposta da fé. Ou seja, a resposta de quem já compreendeu quem ele é, que já fez a sua opção por ele, que já se colocou no seu caminho e está disposto a ir até as últimas consequências por causa dele. Então, assim, nós temos a resposta do povo, que é a resposta geral, e a resposta da fé. Jesus primeiro pergunta: quem dizem por aí que eu sou? E as respostas são variadas. A resposta reflete uma série de teorias a respeito de Jesus. Teorias que existiam já no seu tempo, naquela cultura onde Jesus está inserido. E que não é diferente de muitas respostas que nós ouvimos também no nosso tempo. Várias teorias a respeito dele. Para uns, ele é somente um homem. Talvez um homem bom, um homem integral. Aquele que serve sim como modelo para a humanidade, mas só um homem. Para outros, ele é apenas um profeta. Para outros ainda, ele é um político, quem sabe um revolucionário. Para outros, ele é apenas um mártir. Um homem bom que simplesmente arriscou a sua vida por uma causa que ele achava que valia a pena. E assim, no seu tempo, se refletia inúmeras formas de ver Jesus. Por isso que os apóstolos respondem: uns dizem por aí que o Senhor é o Elias, aquele que há 800 anos foi arrebatado no carro de fogo, que voltou. Para outros, o Senhor é o Jeremias. João Batista, quem sabe, que ressuscitou dos mortos. Para alguns é só um profeta. Refletindo respostas de quem não tinha feito ainda uma experiência verdadeira da amizade, da presença de Jesus. A segunda resposta, irmãos, é a resposta da fé, que é diferente dessa outra resposta, que não tem compromisso. Porque também hoje nós vemos tantas pessoas que pensam que conhecem a Jesus. Se nós sairmos por aí perguntar, vão ter as mais diversas teorias a respeito de Jesus. E muitos batem no peito dizendo que são cristãos, mas ainda não entenderam o que isso significa. Não entenderam que ser cristão é um jeito de ser no mundo. Não deram ainda a sua resposta autêntica, a resposta da fé. Ainda estão apegados à resposta geral de uma teoria qualquer a respeito de Cristo. A resposta da fé
parte da experiência pessoal que alguém tem com Jesus. O que Jesus representa para mim, em particular, a partir da experiência que eu faço dele, da amizade que eu crio com ele, da palavra dele que eu ouço e deixo cair no meu coração, da ação do Espírito dele em minha vida. Quem ele é para mim a partir dessa experiência? Porque ser cristão não pode ser um simples adjetivo. Ser cristão é um modo de ser. É assustador quando nós vemos pessoas que batem no peito dizendo: eu sou cristão, eu também sou cristão, mas defendem ideias, comportamentos, ideologias que são contra o Evangelho, que são contra a fé cristã, que são contra o ensinamento e a vivência de Jesus. Por exemplo, nesses últimos dias, nós nos deparamos através dos meios de comunicação e das redes sociais com a situação daquela criança de 10 anos que foi brutalmente violentada por um parente e que ficou grávida a partir dessa violência que sofreu. Todos nos comovemos com aquela situação. Uma inocente sendo seduzida, enganada, levada a uma situação que lhe causou danos enormes, psicológicos, físicos. No entanto, uma violência não justifica jamais outra violência. Essa menina foi vítima 2 vezes. Vítima de um sem juízo que merece sim ser punido segundo a lei pelo mal que fez aquela criança, e vítima também da sedução, engano, mentira de um grupo da sociedade que defende a morte ao invés da vida. A violência colocada para aquele bebê de 5 meses e meio de gestação não é uma violência menor do que a violência que foi colocada àquela criança de 10 anos. Mas o que me assusta é pessoas que se dizem cristãs e chegam a postar: eu sou um cristão, mas nesse caso eu apoio que o aborto tenha sido realizado, porque essa menina não é obrigada a levar consigo o fruto de uma gestação indesejada, ou fruto de violência. Eu sou cristã, mas não concordo com a igreja que acha que não se deve fazer o aborto numa situação concreta como essa. Seria tão bom que essas pessoas não dissessem que são cristãs, porque isso só envergonha os cristãos. Uma pessoa dizer que é cristã e apoiar a morte, seja em qualquer circunstância. Não dá para ser cristão pela metade, irmãos. O livro do Apocalipse diz: ou você é quente ou você é frio. Se você for morto, eu vomito você. Ou vocês acham
que é uma coisa boa, receber uma injeção no coração de veneno e ser assassinado por isso. Pergunto para vocês que são adultos, teriam coragem de fazer isso com um filho de vocês? Teriam coragem de fazer isso com outro adulto que seja? Deliberadamente aplicar no coração da pessoa uma injeção de veneno para matá-la? Então não me venham dizer que é justificável um comportamento desse. Não é justificável. Temos, é claro, que rezar por essa menina, por essa criança que sofreu e continua sofrendo, também vítima da falta de juízo de alguns que a condenam como se ela fosse a culpada diretamente desse segundo crime também. Nós sabemos que existe um grupo por trás de tudo isso, que a seduziu, que a enganou, e com isso a violentou mais uma vez pelo engano e pela mentira. Nós temos que rezar por essa criança que ficou, para que ela seja curada de todos os traumas, mas jamais como cristãos, querer justificar um crime tão bárbaro, que não é de jeito nenhum menor do que a violência que essa menina sofreu. Então, se você pensa a favor da morte, então não se atreva a dizer que é cristão, porque você envergonha o Evangelho. Não saia por aí batendo no peito, eu também sou cristão, mas penso diferente. Porque ser cristão é um jeito de ser no mundo. Não é uma qualificação que alguém recebe. Não é um diploma que alguém recebe. É um jeito de ser no mundo. E aí está a resposta da fé. A resposta da fé é testemunhal. Vai além da pesquisa. A resposta da fé nasce da acolhida da revelação de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, é o que responde Pedro. A partir da experiência que ele já tinha de Jesus, reconhece em Jesus o Filho do Deus vivo, e com isso está disposto a aderir o ensinamento, o caminho proposto por Jesus. Então, irmãos, a pergunta fundamental para os discípulos daquela hora e para nós, batizados e batizadas, que somos discípulos de agora, a resposta, aliás, a pergunta fundamental é essa: quem é Jesus para você? E certamente, aquilo que os outros dizem não é suficiente. Quem é Jesus a partir da experiência que eu tenho dele, da amizade que eu criei com ele, do amor que eu senti em mim que veio dele, e do amor que eu estou disposto a dar a ele também? Quem é Jesus para mim? Que Jesus nos ajude então a alimentarmos sempre mais a nossa fé, a polirmos cada vez mais nossa fé e não nos deixarmos levar por ideologias e mentiras que o mundo moderno tem colocado para seduzir, enganar e destruir, mas que tenhamos a ousadia de estar do lado do Evangelho,
acima de tudo. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.